Ela é linda, alta, ex-modelo e essa semana, esses últimos dias, foi envolvida aí, olha, em assuntos sobre a liberdade ou falta dela do corpo feminino. Eu tô falando da Yasmin Brunet, que essa semana foi tema aí, né, de assunto em todas as redes sociais também, jornais, revistas, sites, sobre o corpo dela. Falou-se muito sobre o corpo dela essa semana. E ela também nem tá sabendo, porque ela está confinada em um reality show. É o Big Brother Brasil, BBB. Mas a gente não vai falar de BBB não, calma. A gente só vai comentar sobre o que tá acontecendo lá dentro. E também porque o nome dela veio à tona. Bem, então antes da gente começar, já te convido a curtir esse vídeo, a já deixar o seu like, a assistir outros vídeos aqui do canal e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever. Agora podemos começar. Então antes de te contar, né, como Yasmin Brunet entrou no nosso caso de hoje, eu preciso te falar sobre a coach, a bruxa, Katy Torres, a luz e o tráfico de pessoas. Tudo começou quando a modelo chamada Letícia Maia foi dada pela família, pelos parentes aqui no Brasil, como desaparecida, ela estando nos Estados Unidos. E os pais da Letícia não estavam conseguindo manter contato com ela, então eles estavam achando que ela tinha sido sequestrada e estava sendo mantida em cárcere privado. Por quem? Katy Torres. E mais, tinha outra moça com a Letícia também, a Desirê Freitas, que estava passando pela mesma situação. Só que tudo tomou uma proporção gigantesca quando a Letícia começou a fazer lives na internet, nas redes sociais. Ela disse que estava tudo bem, né? Ela gravou para demonstrar que estaria tudo bem. Só que quando a Letícia gravava esses vídeos, ela ficava sempre olhando para os lados. Parecia que estava sempre alguém ali comandando o que ela deveria fazer, apesar dela dizer que estava bem. Só que o pessoal que estava assistindo, né, os seguidores dela, eles começaram a achar muito estranho o comportamento dela e também esse jeito dela ficar falando que tá tudo bem, mas ao mesmo tempo ela parecia apreensiva e olhando sempre para os lados. E a Letícia chegou a gravar algumas lives. E foi então que em uma dessas lives o nome de Yasmin Brunet aparece, porque ela entra em uma live e diz para a Letícia mostrar onde ela estava, filmar o quarto onde ela disse que estava, para ela dizer que tá tudo bem, justamente para tranquilizar os seguidores. Só que depois que a Letícia viu que a Yasmin estava na live, ela ficou irritadíssima, segundo, né, quem estava assistindo e também todo mundo percebeu. Ela ficou muito irritada, fechou a cara e saiu da live, encerrou a live. E aí todo mundo achou muito estranho, logo depois desse comentário da Yasmin Brunet, ela ficar brava e fechar a live. E a Letícia, nessas lives, ela sempre dizia que ela estava em cativeiro, que ela estava no cativeiro, ela e a Desirê também aparecia com ela em algumas lives, e ela dizia que elas estavam em cativeiro. E aí, corroborando essa história da Letícia, a Katy Torres também fez uma publicação e disse que a Yasmin Brunet é quem estava colocando a Letícia e a Desirê em cativeiro. E a Letícia tinha falado também sobre a Katy Torres, né? Como ela trabalhava com a Katy Torres, todo mundo ficou, é a Katy Torres. E a Katy Torres veio falar então que era a Yasmin Brunet. E aí foi então que a Katy Torres, a Letícia Maia e a Desirê Freitas colocaram aí, né? Jogaram toda a sujeira no ventilador. Só que aí acabou que a Katy Torres é quem foi acusada de lavagem cerebral e sequestro da Letícia e da Desirê. Muito bem, e como a Letícia foi parar então lá nos Estados Unidos? Ela foi em 2019, ela queria ir para os Estados Unidos, tentar a vida lá, e ela pediu para os seus pais, né, ajudarem ela a fazer um intercâmbio. E aí eles ajudaram financeiramente e ela foi para lá. E lá ela começou a trabalhar, isso em 2019, ela começou a trabalhar como babá, né, como au pair, que seria algo como ela trabalha em troca de hospedagem, alimentação e cuida ali das crianças, né, dos filhos desse casal, dessa família. Ela tinha, claro, uma remuneração também por isso, além, claro, de ter oportunidade de conhecer um outro país e também aprender um outro idioma. A Letícia chegou a trabalhar um tempo ainda como au pair, ela se sustentava, né, com esse trabalho, só que depois de um tempo ela saiu desse programa de au pair e parou de falar com a família. Claro que a família ia ficar extremamente preocupada sem saber o que tinha acontecido com ela. Foi então que em abril de 2022 a Letícia veio para o Brasil, mas ela veio só buscar alguns documentos, pegou esses documentos e voltou para os Estados Unidos e não deu mais notícia para a família. A Letícia depois contou que ela conhecia a Katy Torres desde criança, desde quando ela tinha mais ou menos 12 anos de idade, e que a Katy estava ajudando ela lá nos Estados Unidos. Alguns chamam de Katy, né, a Katiúcia Torres ou Katiúcia Torres, e alguns chamam de Kate, tá? Então a gente vai falar Katy Torres como ela ficou conhecida. Então, segundo a Letícia, a Katy estava ajudando ela agora nos Estados Unidos. E aí então, quando a Letícia saiu desse programa, ela parou de falar com a família e também
também com os amigos aqui do Brasil. Só que essa história ela é um pouco mais complicada do que parece. A Letícia chegou a dar uma entrevista onde ela acusa o pai de ter abusado dela e também dos irmãos. É isso mesmo. Ela disse que esses traumas todos que ela tem na vida, tanto emocionais quanto espirituais, ela diz que todo mundo tem algum tipo de trauma, e ela diz que quem curou esses traumas dela foi a Katy Torres, porque a Katy Torres, ela é conhecida nos Estados Unidos como coach espiritual, como guru espiritual e também como a bruxa. Ela era conhecida como Katy Torres à Luz, que era como ela se autodenominava. E ela fazia esses atendimentos espirituais com as pessoas e, segundo a Letícia, foi a Katy que tratou, que curou esses traumas dela com relação ao pai. E que foi então este o motivo que fez ela deixar o au pair e ir trabalhar com a Katy Torres nesse trabalho espiritual por gratidão a ela por ter curado esses traumas dela. Só que o pai da Letícia, ele negou tudo isso, ele disse que é uma mentira da Letícia e disse também que ele ficou muito mal com isso e muito triste por ela ter falado algo desse tipo, sobre ele. E aí então nesse trabalho com a Katy Torres, a Letícia, ela disse que aprendeu bruxaria e começou a ajudar também a tratar outras pessoas que sofriam dos seus traumas. E tinha outra moça também, a Desirê Freitas, que estava nos Estados Unidos trabalhando com a Katy Torres e que também desapareceu. A família da Desirê chegou a criar uma página nos Estados Unidos, a Searching Desiree, ou seja, procurando Desirê, para tentar encontrá-la. Eles queriam postar, depoimentos de outras meninas que também tiveram experiências péssimas com a Katy Torres. Tem até um vídeo recente onde ela aparece comentando, sobre esse cárcere privado e ela confirma que ela realmente foi mantida em cárcere. A Desirê também gravou um vídeo onde ela disse que estava bem e que tinha fugido da família. Só que, segundo informações, a Katy Torres teria se aproximado das meninas, se aproveitando da fragilidade e da vulnerabilidade por estar em um outro país e também fragilizadas, precisando de ajuda e traumatizadas por coisas que aconteceram na vida delas, e a Katy se aproximava aliciando essas meninas com a promessa de uma vida melhor. O pior é que existem fotos da Letícia e da Desirê em sites de prostituição que foram vazadas lá nos Estados Unidos. Só que sobre isso, a Letícia disse que foram os próprios pais dela que hackearam o celular dela e publicaram essas fotos. Que coisa estranha. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a Katy Torres, quem ela é na realidade. A Katy Torres foi top model internacional, influenciadora e ainda se auto-intitulava como coach de vida. Ela publicou o livro A Voz, uma história de superação, crescimento pessoal e felicidade. Já nas redes sociais dela, onde ela tinha milhares de seguidores, ela se auto-intitulava como modelo, comediante e atriz. O perfil dela foi removido do Instagram. A Katy Torres veio de uma família pobre do Pará. Ela cresceu em uma família disfuncional, desestruturada e também de muita violência. Ainda muito jovem, ela tentou carreira de modelo. Ela chegou a fazer trabalhos para grandes marcas nos Estados Unidos. Chegou a ser também Miss Caieiras, no interior de São Paulo, e depois participou do Miss São Paulo. Katy Torres foi acusada de lavagem cerebral, prostituição, curanderismo, bruxaria, rituais macabros e tráfico humano. Katy Torres foi acusada de aliciar Letícia, Desirê e também uma dezena de meninas que abriram um processo contra ela. Elas disseram que eram obrigadas pela Katy Torres a se prostituir. No período que teve um bebê, a Katy Torres disse que se afastou para cuidar da criança e que deixou a Letícia e a Desirê cuidando dos atendimentos de bruxaria das clientes que não paravam de crescer, mesmo porque antes até disso ela já tinha deixado elas cuidando de alguma parte porque ela não estava dando conta da alta demanda de clientes. Apesar disso, a Katy Torres disse que não se encontrava com a Letícia pessoalmente, mas que ela mantinha contato com ela. Porém, a Katy Torres negou a liberar as moças para prostituição. A Katy Torres sempre negou as acusações que ela sofreu. Ela disse que era uma rixa que tinha de psicólogos do Brasil dizendo que o que ela fazia era crime e que eles tinham inveja dela, ciúme, porque ela se dava bem e ela conseguia curar as pessoas. Só que essas moças, as vítimas, disseram que a Katy Torres usava com elas de hipnose e também faziam elas tomar a ayahuasca, que é aquele chá alucinógeno, Alguns dizem que é alucinógeno, outros não, para assim hipnotizar também essas moças e manipular, fazer o que ela queria e também a se prostituir.
até que chegou o momento das lives da Letícia e da Desirê. E também em uma outra live, que a Letícia disse que estava tudo bem, um dos seguidores escreveu para ela ali na live e disse que era para ela morder os lábios se ela estivesse precisando de ajuda. E aí a Letícia, quando ela leu essa mensagem, ela mordeu os lábios algumas vezes. Em um outro vídeo, que a Letícia não aparece, a Letícia disse que as meninas bateram as metas e que a Desirê não ia apanhar naquele dia. Meu Deus, o que será que estava acontecendo? E aí que a história fica mais intrigante. A Letícia fez um outro vídeo e acusou tanto a Yasmin Brunet quanto o apresentador Luiz Bate de manterem as meninas em cativeiro. E ela disse que a Yasmin seria responsável pelo tráfico de pessoas. E aí elas acusaram também a Katy Torres de usar os pontos fracos dessas moças que estavam fragilizadas para poder manipulá-las, se aproveitar desse momento e usar essas meninas. E ela usava essas meninas para extorquir as vítimas. De uma dessas vítimas, elas conseguiram aqui dessa cliente mais de 150 mil. E as consultas que a Katy Torres dava era a maioria de relacionamento e ela cobrava em dólar. E essas mulheres vinham sempre fragilizadas, querendo reatar relacionamento ou entender o que estava acontecendo, e a Katy manipulava todas elas. E elas confiavam totalmente na Katy Torres, porque ela era uma guru espiritual e muita gente vinha de longe para se consultar com ela. Uma dessas clientes da Katy Torres disse que mesmo com todos os trabalhos que a Katy mandou ela fazer e com todo o dinheiro que ela investiu nisso, ela percebeu que nada mudava na vida dela. Mas as meninas, a Letícia e a Desirê, elas disseram que elas eram proibidas de falar com a Katy Torres sobre negócios e que no começo as duas tratavam a Katy como se fosse uma rainha. Teve uma outra moça também, a Flair, que elas disseram que não era o homem da vida dela, que foi buscar, aconselhamento espiritual. E aí elas disseram que era para ela terminar com um namorado. A mulher disse que depois de 5 dias ela foi embora e nunca mais falou com ninguém de lá. Ainda teve uma outra mulher que buscou ajuda em 2018 para o relacionamento que ela tinha, Ela queria voltar com o namorado e a Katy aconselhou ela então a deixar o namorado e trabalhar com ela atendendo o sugar daddy, que são os homens bem mais velhos que pagam, gastam presentes, viagens, passeios com meninas bem mais novas, entre outras coisas. Aí elas chegaram a dizer que a Katy Torres queria montar uma espécie de Airbnb de mulheres. Segundo informações, a Katy Torres falava mal das clientes, ela coagia as pessoas e ela realmente colocava medo em todo mundo. Então, o que elas disseram, todas elas, é que a Katy Torres usava de manipulação para aliciar essas meninas para elas fazerem o que ela queria. E que o que ela fazia era enganar todas essas mulheres. Os pais da Letícia chegaram a ser chamados pelo Ministério das Relações Exteriores para depor, tudo em sigilo. Katy Torres, Letícia Maia e Desirê Freitas foram presas nos Estados Unidos, tentando atravessar a fronteira para o Canadá. Então, a Yasmin entrar nessa história foi por causa das acusações da Letícia, que disse que Yasmin Brunet liderava o tráfico humano e também a prostituição. A princípio, tanto Katy quanto Yasmin negaram o envolvimento. A Yasmin disse que as duas, a Letícia e a Desirê, colocaram o nome dela no meio disso, depois que ela entrou na live, e também para poder, como o nome dela tem um pouco mais de peso, para dar um engajamento muito maior visibilidade também, e alimentar o que a Yasmin chamou de fake news. E Yasmin foi à justiça também para provar que ela não tinha envolvimento com o caso. A Yasmin disse que ficou muito triste por ela ter sido envolvida nesse caso e ela estava só tentando ajudar. E disse que ficou chateada também das meninas banalizarem esse assunto, que é um assunto tão sério e tão grave. Só que depois de tudo isso, dessa sujeira jogada no ventilador, a Letícia foi às redes sociais e disse que tudo não passava de uma brincadeira, de uma piada. Como assim? Ela disse que era deboche. Ela disse que elas não tiveram escolha. O que será que ela quis dizer com isso? Isso é um assunto muito grave para ser tratado dessa forma mesmo, para ser levado na brincadeira. Isso é muito sério, muito grave. Só que a Yasmin disse que quando soube que o nome dela estava envolvido, ela disse que ela chorou por dias e que ela ia tentar, mas ela não sabia se ela ia conseguir limpar o nome dela na justiça, de um assunto que ela disse que não tinha nada a ver. Só que aí o estrago já tinha sido feito. Só que a Katy também se revoltou com a Yasmin xingando ela. A Katy disse que não sabia por que ela estava sendo presa e disse que quando ela foi presa, ela não estava tentando fugir para o Canadá, apesar de ela estar perto da fronteira. O Ministério Público então fez a sua investigação e a Katy Torres é acusada de tráfico humano, trabalho escravo, aliciamento à prostituição ou exploração sexual, injúria, calúnia, difamação e charlatão.
charlatanismo, além de ter aplicado vários golpes. O caso da Letícia é investigado pela polícia do Brasil e também dos Estados Unidos. E a Letícia também acusou o apresentador Luiz Bate de ter forçado relações íntimas com ela e ter obrigado ela a assistir filmes adultos. Além disso, ela disse que havia vários vídeos de relações íntimas entre a Yasmin Brunet e o Luiz Bate, isso foi a Letícia que disse, e que eles colocavam essas imagens, né, dos dois para as meninas assistirem e para aprenderem como elas tinham que fazer quando elas fossem atender os clientes. Meu Deus, que história! Tudo isso dentro do cativeiro, segundo a Letícia, que disse também que tinha outros atos hediondos que eles fizeram elas assistirem. A Letícia então disse que depois dessas denúncias, o Luiz Bate foi até o cativeiro e obrigou ela a ter relações íntimas com ele, ameaçando, segundo ela, e dizendo que era para ela fazer o que ele mandasse, obrigando ela a cooperar, segundo ela. E que ele disse que se ela não cooperasse, ele ia expor o caso delas na televisão. E foi o que ele fez. O Bate então expôs todo o caso no programa dele e disse ainda a frase: quanto mais eu rezo, mais a sua oração me aparece. Sobre isso, a Letícia disse que tanto ele quanto a emissora que ele trabalha estavam mentindo, escondendo a verdade e tentando manipular a audiência sobre o que realmente tinha acontecido. Bate não se pronunciou sobre o assunto, ele apenas exibiu a matéria e também falou sobre a prisão da Katy Torres. O fato é que nem Yasmin nem Bate foram acusados de nada sobre esse caso. Katy Torres está presa atualmente no Brasil, aguardando, o julgamento, e está tudo sendo tratado com sigilo pela justiça. E a Katy Torres tinha um namorado, o Zachary Mencken. E nas redes sociais, os dois sempre ostentaram muito luxo, viagens, passeios, hotéis. Só que depois da prisão da Katy, ele foi para as redes sociais e fez uma vaquinha pedindo $1.500 para, segundo ele, poder sobreviver, debaixo de um teto e também comprar comida para os seus animais. O pedido foi feito dentro de um grupo de WhatsApp que era das seguidoras da Katy Torres, bem longe do glamour que eles ostentavam. Só que, segundo informações, o Zachary, agora ex-namorado da Katy Torres, já tem um novo amor. A história da Katy Torres virou um documentário no Amazon Prime, Katy a Coach. Letícia Maia, que denunciou toda essa história, voltou para o Brasil, para casa da família, em Minas Gerais. Isso depois de ela ser deportada quando ela foi encontrada na fronteira, aí perto da fronteira do Canadá. E ela também estava em situação irregular, sem documentos. A Desirê Freitas também estava, com a Letícia e com a Katy Torres. Elas foram presas todas e deportadas aqui para o Brasil. E a Desirê Freitas também foi presa nos Estados Unidos, tentando atravessar a fronteira para o Canadá, e foi deportada para o Brasil. A Desirê, ela lançou um livro contando a história que aconteceu com ela, o tempo que ela viveu com a Katy Torres. O livro é Minha Jornada pela Liberdade. Desirê Freitas é a testemunha que sustenta o inquérito que mantém a Katy Torres presa. E o caso está mantido pela justiça sob sigilo. E o caso envolvendo a Yasmin Brunet nessa história também veio à tona, por ela estar participando do Big Brother Brasil, o BBB, e também o pessoal lá dentro da casa comentar sobre essa história que aconteceu na vida dela. E você, conhecia essa história? Você acredita no envolvimento da Yasmin Brunet e do Luiz Bate com toda essa história que aconteceu? Ou não? Você acha que realmente eles não têm nada a ver com isso? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa o seu like, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.